todos, aqui estamos novamente com mais uma aulinha de eletrônica prática com o nosso amigo Eltron. E hoje eu vou usar o Eltron para ensinar vocês a montar um eletroscópio eletrônico. O eletroscópio é muito simples, vão apenas 4 componentes, 3 componentes ativos e as pilhas, e ele é muito sensível. E como é que começou o interesse do Eltron pela eletricidade estática? Não foi de uma maneira muito agradável, é lógico, que o Eltron acabou conhecendo a eletricidade estática. Foi num dia chuvoso que o Eltron notou que na natureza havia alguma coisa mais para se observar em termos de eletricidade, que existia as descargas elétricas naturais. E é lógico que a maneira que ele descobriu isso não foi das mais agradáveis. Ele acabou levando uma descarga eletrostática, que foi inofensiva, felizmente, porque em alguns casos ela não é, e a partir daí cresceu o seu interesse pela eletrostática, cresceu o interesse do Eltron em saber como é que funciona esse negócio de cargas acumuladas num corpo. Então, a partir de agora, o Eltron vai ensinar a montar um eletroscópio. Vamos ver então como que o Eltron se interessou pela eletricidade estática e resolveu fazer alguns experimentos, resolveu se aprofundar nos estudos, porque realmente a descarga elétrica que o Eltron levou o deixou muito interessado em relação ao assunto. É lógico que eu não vou recomendar que vocês façam o mesmo num dia de chuva para testar o que significam as descargas estáticas. E aí ele começou a fazer alguns experimentos muito simples, por exemplo, eletrizar uma caneta ou uma régua, esfregando essa régua num tecidozinho, num lenço. Ele verificou que essa régua eletrizada, carregada de eletricidade estática, podia atrair pequenos pedacinhos de papel, podia atrair bolinhas de isopor. Vocês podem fazer isso com uma régua, com uma caneta, ou qualquer objeto de plástico que vocês tenham, atritando no lenço, atritando na roupa, e vocês vão ver que ele se carrega de eletricidade. E o Eltron ficou muito interessado com isso, e resolveu fazer mais. E aí ele até arranjou um eletroscópio de folhas, que vocês podem ver aí no slide. É uma garrafinha que tem uma folhinha de metal, são 2 abinhas, e quando você aproxima um objeto eletrizado dele, as folhinhas abrem. Elas têm um movimento de abertura, indicando que o objeto está carregado. Essa garrafinha, esse eletroscópio de folhas, é muito usado nas escolas porque é simples de montar. Mas o Eltron é da alta tecnologia, ele queria algo mais. Ele queria fazer um eletroscópio eletrônico. E ele ficou imaginando como não seria difícil ter um circuito de um eletroscópio eletrônico, né? Alguma coisa que seria talvez um negócio com muitos componentes e sairia muito caro. Mas aí, quebrando a cabeça, pensando bem, ele descobriu que ele podia fazer um eletroscópio com apenas 3 componentes eletrônicos. Um transistor de efeito de campo, um JFET, como a gente chama na linguagem tecnológica, um resistor e um LED. É lógico, incluindo aí as pilhas para alimentar esse circuito. E ele, então, teve a ideia de fazer um circuito usando isso, mas de início ele queria que alguma coisa que fosse bem sensível. Queria um eletroscópio sensível. Um eletroscópio que, se você eletrizasse, por exemplo, uma régua e a agitasse a uma certa distância do eletroscópio, ele seria capaz de acusar a carga elétrica fazendo o LED piscar. E realmente ele conseguiu. Quebrando a cabeça, ele foi lá no quadro negro dele e desenhou um circuito de um eletroscópio simples. Um eletroscópio que vocês podem montar. Um resistor, um LED, um transistor de efeito de campo, veja o símbolozinho aí no quadro negro, que uma anteninha. A anteninha é um pedaço de fio que vai servir para detectar as cargas. E, lógico, pilhas.
o Eltron resolveu alimentar o seu circuito com quatro pilhas pequenas, já que ele constatou que ele teria um consumo muito baixo. E a montagem final do Eltron numa matriz de contato de 170 pinos, tá aí, vocês podem ver aí no desenho, no slide, o suporte de pilhas, a montagem com o LED e também o transistor e o resistor, o transistor de efeito de campo. O resistor é importante porque ele impede que passem correntes muito intensas quando o transistor conduzir e com isso ele possa se queimar. Então ele limita a corrente tanto no LED como no transistor. E ele conseguiu realmente fazer essa montagem e notou que ela é muito sensível, porque você pode agitar uma régua carregada a uma distância de algumas dezenas de centímetros e quando você agita você vai ver o LED piscar. Foi um projeto muito interessante que serviu para que ele realizasse então uma boa quantidade de experiências com eletricidade estática. Então, aqui está a montagem que nós fizemos, baseados no que o Eltron ensinou, e ele nos mostrou como é possível fazer um eletroscópio usando um transistor de efeito de campo. O meu eletroscópio já está ligado aqui, já está funcionando porque ele já está detetando as cargas estáticas aqui do ambiente. Agora eu descarreguei a anteninha dele e ele está parado, não está detetando nada. Então nós usamos um resistor, o LED, transistor de efeito de campo e um pedacinho de fio como antena. E será que funciona isso? Eu vou pegar essa caneta e vou eletrizar, esfregando aqui na minha camisa. E olha aí o resultado de como ele deteta as cargas estáticas dessa caneta com facilidade. E até o meu corpo, que quando eu eletrizei na minha camisa, eu fiquei também eletrizado. Então, se eu aproximo a minha mão, ele já indica que eu estou carregado de eletricidade. E vocês podem experimentar fazer cargas de diversos corpos, como eu estou esfregando nesse instante, uma régua na minha camisa, e no momento em que eu aproximo essa régua, ele deteta as cargas que ela tem. E olha só, se eu encosto o objeto carregado na anteninha, ela fica carregada, e aí ele fica aceso. Então um jeito é você descarregar o eletrodo. Você encosta a sua mão lá na anteninha e ele se descarrega no seu corpo. Vamos lá, façam vocês essa experiência. Na descrição do vídeo vocês têm o link para o artigo, em que lá tem figuras mais detalhadas, tem a relação de material, tem também dicas para você explicar como ele funciona. Ele faz uma análise do transistor de efeito de campo, tem lá o artigo, e tudo mais que você precisa. Se você, professor, quer usar isso numa aula sua, quer usar para enriquecer uma aula de eletricidade estática, ou ainda quer passar para os seus alunos para que eles montem e façam um trabalho de tecnologia baseado naquele capítulo do ensino de física que é a eletrostática. Até mais, voltaremos em breve com experimentos de eletrostáticas que você pode fazer usando esse eletroscópio que nós ensinamos a montar junto com o Eltron agora. Até mais!